Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Né? Você que está aqui, você que está assistindo, né, esse culto online, que Deus possa estar entrando dentro da sua casa neste momento, que possa estar te trazendo momentos de paz, de alegria, de conforto. E a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele se inclina a ouvir as nossas petições. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Provérbios 10, versículo 22. Provérbios 10, versículo 22. A palavra do Senhor diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Nós estamos num culto, né, que nós temos a vitória que o Senhor já preparou para nós. Então o Senhor, a bênção do Senhor nos enriquece, não apenas financeiramente, mas enriquece a nossa vida com graça, com sabedoria, com os frutos do Espírito Santo. Então que o Senhor possa enriquecer a sua vida nesta noite. Que Ele possa mostrar para você que você é mais do que vitorioso. E eu creio que o Senhor tem reservado para mim e para você algo muito especial nesta noite. A palavra do Senhor diz também que apenas nós devemos crer. Crer que o milagre vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. Então, se você acredita verdadeiramente na palavra do Senhor, ela se cumprirá. E ela diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz peso, não traz dor. E é isso que o Senhor quer para você e para mim. Que Ele quer entrar na sua vida e enriquecer com a sua presença, com a sua bondade, com seu amor, com sua salvação. Amém? Então, nesse mesmo pensamento, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, Senhor. Por mais uma dádiva que o Senhor nos deu, esse dia em que nós vivemos, Pai. Porque cada dia, Senhor, é um presente. É uma dádiva que o Senhor nos dá. Agradecemos, Pai, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio, Senhor, que a Tua palavra diz que o Senhor não nos abandonará. Que o Senhor não nos abandona. E que esta palavra, Senhor, ecoe no coração e nos ouvidos daqueles que Te ouvem, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa manifestar a Sua bondade. Que o Senhor possa, né, entrar nesses lares, na vida dessas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, Senhor, para que elas possam conhecer, Senhor, que o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus da impossibilidade. E eu sei, Senhor, que tudo que nós pedimos, a Tua palavra diz, que se pedimos com fé, o Senhor o fará. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Então, a presença do Senhor é real neste lugar. Então vamos declarar. Sua presença é real. Aqui nesse lugar. Sua presença é real. Aqui nesse lugar.
Glórias damos. E eu creio que o Senhor sempre tem algo, né? Tem um louvor que diz, né, da Midian, acho, que diz que tem algo novo chegando. E eu creio que isso vai chegar tanto para mim quanto para você. E que nós vamos viver isto. Então vamos dizer que nós queremos algo novo nesta noite. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Amém? Não ligue que a minha garganta hoje está meio abaleada. Essas trocas de temperatura deixam a gente meia esquisita. Mas eu creio que o Senhor, né, a bondade do Senhor nos renova todos os dias. Amém? E é sobre isso mesmo que este louvor fala, a bondade de Deus. Que se você está aqui é porque o Senhor foi bom. Em muitas formas o Senhor, Ele manifesta a sua bondade. E eu creio que isso não será diferente nesta noite. Porque quanto mais nós buscarmos a presença do Senhor, mais Ele se manifesta. Mais Ele faz por mim e por você. E eu quero que você, quando cantar este louvor, você tenha a certeza que o Senhor, Ele tem um amor incomparável. Um amor imensurável. O que é um amor imensurável? É aquele que não pode ser medido ou comparado com qualquer coisa. Porque quando o amor do Senhor, Ele nos alcança, Ele apenas entra na nossa vida, Ele transforma. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele transforma o choro em alegria.
Por isso que a palavra do Senhor diz que onde haveria pranto, agora haverá alegria. E por mais que às vezes nós passemos pela dificuldade, pelas lutas da vida, a palavra do Senhor diz que Ele nos sustenta, Ele nos conforta, Ele nos aquece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Mas para que você saiba e que você tenha essa presença, como eu falei antes, você precisa crer. Acreditar no invisível, acreditar no impossível. A palavra do Senhor diz que Ele traz à existência as coisas que não são. Aonde é fechada uma porta, o Senhor abre uma janela. A palavra do Senhor diz que muitos já tentaram amaldiçoar o povo de Deus. Lembra da passagem do profeta? Que ele diz que ele receberia, bênçãos, e fortuna se ele conseguisse amaldiçoar o povo de Deus. E é naquele momento, toda vez que ele abria a boca, ele não conseguia proferir maldição. Ele, pelo contrário, ele abençoava. E é assim que a vida faz. Quando você decide que você é de Deus. A palavra do Senhor diz que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Porque quando o Senhor decide te abençoar, por mais que as pessoas ao seu redor tentem te prejudicar, a palavra do Senhor diz que Ele transformará as maldições em bênçãos. Mas você tem que acreditar. Acreditar cegamente, sim. Porque somente ao Senhor nós temos essa confiança e a certeza que se nós confiarmos no Senhor, de olhos fechados, Ele será os nossos olhos. Ele moverá céus e terras e montanhas para abençoar aqueles que são o seu povo, aqueles que se tornaram seus filhos. Lembra da passagem que Jesus estava e aquela mulher que não era do povo de Deus, ela queria estar ali e ser abençoada por Jesus. E ela disse, e ela sabia que não era do povo, mas ela sabia que se ela estava ali, o Senhor poderia abençoá-la, a sua vida. E Jesus perguntou, pode compartilhar a bênção? E ela disse que até os cachorrinhos recebiam da mesa do seu Senhor. E o Senhor Jesus percebeu a fé dela, a fé que ela tinha. Mesmo não sendo do povo de Deus, ela sabia que quem estava ali podia mudar a vida dela. Assim somos nós. Quando nós vamos para Jesus, nós sabemos que Ele pode mudar a nossa vida. É Ele que vai mudar a minha sorte e a sua sorte. É Ele que vai transformar as maldições em bênçãos. Porque Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. E este louvor fala sobre isso. Sobre a bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto
tua doce voz e me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga isso. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Diga isso, diga. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Aleluia. Mais uma vez. Coloca a mão no seu coração, querido. Coloca a mão no seu coração. A bondade do Senhor, Ele te seguirá todos os dias da tua vida. Cuidado dEle, o amor dEle te seguirá todos os dias da tua vida. Porque sobre a tua vida está boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar, a paz do Senhor, você que está aqui, que eu não vi, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir. Olha para o teu irmão e diga assim: a resposta está demorada? Não, com convicção, gente. Olha para o teu irmão e diga assim: a resposta está demorada? Sim ou não? A resposta, será que está demorada? Talvez a melhor pergunta seja: por que a resposta demora? Por que a resposta demora?
Por que a gente pensa assim? Por que a gente acha que a resposta demora? Tem resposta de oração minha que foram respondidas quase que instantaneamente. Mas tem resposta de oração minha que eu já orei há anos e ainda não foi respondida. E por que isso acontece? Por que isso acontece na nossa vida? Porque a gente precisa entender, querido, que não é muitas vezes do nosso tempo. Não é muito, não é do nosso tempo. Não é quando a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. Mas é como Deus quer. Talvez você esteja orando por uma grande vitória na tua vida. Mas muitas vezes a gente já perguntou, por que está demorando tanto? Por que a bênção não chegou? Por que o milagre não chegou? Por que a cura não chegou ainda? Será que Deus esqueceu de mim? Ou a pergunta aquela tradicional, será que Deus não tem ouvido as minhas orações? Será que a minha oração está batendo no teto e está descendo de vez de subir? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está vendo a minha situação? Por que a resposta demora? Só quem tem a resposta dessa pergunta é o pastor Edinho. É só você abrir a tua Bíblia aí. É só você abrir a tua Bíblia em Isaías 55, 8 e 9. Sabe quem tem a resposta dessa pergunta? É Deus. É a palavra de Deus. Porque Isaías 55, 8 e 9, olha o que diz aí. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Diga para o teu irmão assim, viu só? Os pensamentos de Deus não é o mesmo de vocês. E quem dá a resposta para essa pergunta é a palavra de Deus. Porque os pensamentos não são os mesmos pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, querido, se a gente parar para pensar, esperar é uma das partes mais difíceis na nossa vida, sim ou não? Esperar é uma das partes mais difíceis da vida de um cristão e de uma caminhada com Deus. A gente já acha ruim ficar numa fila de um banco, sim ou não? De uma lotérica, de uma consulta, esperar alguma coisa, já acha ruim. Imagina esperar uma resposta de Deus. Imagina esperar, é uma das partes mais difíceis da vida com Deus. Por que é mais difícil? Porque nós oramos, nós acreditamos, fizemos a nossa parte, mas a resposta não vem. E quando isso não vem, quando o silêncio se prolonga, como eu anotei aqui, a nossa mente começa a se encher de pergunta. Lembra que eu falei para vocês? Será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus quer alguma coisa que eu ainda não fiz? Mas se você já orou, se você acreditou, creu, se fez a sua parte, o que está faltando?
O que pode estar faltando? A gente só tem que esperar. E essa espera na vida com Deus é que muitas vezes nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. E muitas vezes Deus trabalha isso em nós sem a gente perceber. Porque a gente vai trabalhando e a gente acha que Deus está em silêncio. Deus não está fazendo nada, Deus não está ouvindo as minhas orações, Deus não está se envolvendo com as minhas coisas. E a gente muitas vezes chega a perguntar para Deus: Senhor, o que eu preciso fazer mais? O que eu tenho que fazer mais? Será que eu tenho que orar mais? Será que eu tenho que jejuar mais? Será que eu tenho que ler a palavra mais? O que eu preciso fazer mais? E Deus olha e fica em silêncio. E aí ele olha e fica assim: está tudo certo. Só precisa esperar. Para você ter a tua vitória, espera. Só espera um pouquinho, porque vai ser no meu tempo. Porque os meus pensamentos são maiores do que os teus. Os meus caminhos são maiores do que os teus. O meu tempo é muito maior do que o teu. A tua vitória vai vir, vai chegar. A tua bênção vai chegar, o teu milagre vai chegar. A bênção vai chegar, mas Deus está dizendo: preciso trabalhar aqui. Preciso trabalhar aqui. E muitas vezes, querido, o silêncio, como eu falei, o silêncio muitas vezes se prolonga na nossa vida. Porque a gente acha que está faltando fazer alguma coisa. E na verdade falta a gente fazer alguma coisa. Falta a gente fazer alguma coisa. Esperar. Aprender a esperar, como eu falei para vocês. Tem resposta de oração minha que já aconteceu rápido. Mas tem muita resposta de oração que ainda não chegou na minha vida e que já faz anos que eu estou orando e a resposta ainda não chegou. E a gente tem que aprender a esperar. Tem vitória na minha vida que ainda não chegou, mas eu estou esperando. Pastor, o senhor deixou de orar? Não. O senhor deixou de crer? Não. O que precisa fazer? O senhor fez a sua parte? Fiz, orei, jejuei, acreditei, criei naquilo que a palavra de Deus diz. O que eu tenho que fazer? Esperar. Para a vitória chegar, precisa esperar. Lá em João, abre aí, João 11, no versículo 3, vai falar lá no Evangelho de João, que tem uma história muito conhecida nossa, que é a história de Lázaro. Lembra que esses dias eu falei sobre isso? A história de Lázaro. Marta, não é a nossa Marta que está aqui, é outra Marta, entendeu? Não é a que está aqui, né, Marta? É outra Marta. Né? Marta e Maria, elas queriam o quê? Elas queriam o quê? Quando disseram para Jesus: aquele a quem o Senhor ama, morreu, está morto. Elas queriam o quê? Que Jesus largasse tudo que estava fazendo e, não, só um pouquinho, Marta e Maria pediu para mim ir lá, eu vou lá. Mas não foi assim. João 11, 3 diz assim: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus foi imediatamente? Ele esperou 2 dias antes de ir até eles. Porque aos olhos dos homens parecia um atraso, sim ou não? E talvez por isso que a gente acha que a gente não tem resposta na nossa oração, e por isso que a gente acha que está demorando a nossa resposta. Porque a gente acha que ele podia já ter respondido, ele já podia ter feito alguma coisa, ele já podia ter trabalhado em alguma coisa. Mas Jesus não foi imediatamente. Jesus não foi. Ele esperou 2 dias antes de ir, e aquilo, aos olhos deles, aos olhos humanos, parecia o quê? Um atraso.
E muitas vezes a resposta da nossa oração que não vem quando a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, da forma que a gente quer, a gente acha que é atraso. E não é atraso. Jesus, ele sabe que Deus tem propósitos na nossa vida. Lembra que eu já falei? E ele não pode pular etapas. Todo propósito na minha vida, eu tenho uma fase para passar, uma etapa para passar. E ele não pode passar etapas, ele não pode pular esse propósito, ele não pode mudar isso. Você podia ser curado no estalar de dedo, sim ou não, Dona Rosa? Mas tem um propósito na vida dela, sabe por quê? Porque se fizer isso, daqui a pouco vão achar que é normal, que foi o médico, que foi isso, que foi aquilo, que foi o remédio e tal. Assim como era naquele tempo. Por que Jesus esperou 2 dias para ir? Por que eles acharam que era atraso? Mas é porque tinha propósito, para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E que muitas vezes a minha vitória e a tua está ligado a propósitos. Está ligado ao propósito de Deus, está ligado a nós estarmos preparados para receber o nosso milagre, a nossa vitória. Não é quando a gente quer, não é como eu quero, mas é no tempo de Deus. E Deus não se atrasa, Jesus não se atrasa para realizar a vitória na nossa vida, para realizar o milagre, para trazer a bênção, para trazer a cura, a restauração e a restituição na nossa vida. Porque Ele tem tempo. Ele tem propósitos a se cumprir. Porque se Ele restaura aquilo que é nítido, que precisa ser restaurado, por que muitas pessoas viram as costas depois que recebem a bênção de Deus, a vitória de Deus na sua vida? Porque não estavam preparados. Porque não estavam preparados para aquilo. Então muitas vezes a gente vê aqui, e eles achavam que como Jesus não foi, que era um atraso, parecia um atraso. Mas Jesus sabia que Deus tinha um propósito muito maior do que eles pensavam. E talvez a gente precisa entender isso. Que a glória de Deus precisa ser revelada na minha vida e na sua vida. A glória de Deus precisa ser revelada na minha vida. Porque senão as pessoas vão olhar e vão dizer, qual é a diferença minha do ímpio? Qual a diferença se a glória de Deus não se manifestar na minha vida? Se a bênção do Senhor não vir sobre a minha vida? Qual a diferença? A glória de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, não está naquilo que você tem, mas naquilo que você recebe de Deus. A bênção que vem de Deus para a tua vida. A bênção que vem do alto para a tua vida. E vem no tempo certo. Nunca é atraso. Porque tem propósito. E aqui a gente vê que foi assim. Jesus, ele não foi imediatamente. Porque tinha propósito. Porque a glória de Deus também precisa ser revelada através das nossas vidas. Lembra que eu já falei aqui também, eu disse, as pessoas usam uma desculpa de dizer assim, não, você tem que olhar para Jesus. Não, você tem que olhar para mim. Você tem que olhar para mim. Porque Jesus tem que fazer morada na minha vida. Jesus tem que ser reflexo na minha vida. Não, Jesus não vai descer aqui, Jesus não vai trazer o teu milagre aqui, Jesus não vai vir, não vai descer aqui, vai te entregar aquilo que você precisa. Não, as pessoas precisam ver a glória de Deus sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para a Dona Rosa daqui mais uns dias, daqui mais um tempo, e vão dizer, como que você conseguiu? E ela vai dizer, a glória de Deus sobre a minha vida me curou, me restaurou, me restituiu, me fez nova de novo. Ah, mas e como? Como que aconteceu isso? A glória de Deus. Eu não sei explicar, mas eu sei que a glória de Deus está sobre a minha vida.
eu sei que o milagre chegou na minha vida, porque chegou na hora certa, no momento certo, no propósito de Deus, para que o nome dele fosse glorificado na minha vida. A gente quer que seja da nossa forma. E quando é da nossa forma, não tem glória para Deus. Tem glória para nós mesmos. Eu consegui, eu sou forte, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me esforcei, eu não sei o quê. Não é nada disso. A glória de Deus tem que se manifestar na nossa vida. A glória de Deus, a glória da ressurreição tem que estar sobre a nossa vida. Como assim, pastor, a ressurreição? Dos teus sonhos, dos teus projetos. Esses dias na rádio eu falei sobre isso. Nós precisamos entender isso, que a ressurreição dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha vida, sonhos e projetos que estavam lá mortos, que achavam que não ia mais acontecer, vai acontecer, porque a glória da ressurreição também está sobre a minha vida. Também está sobre mim. E está sobre a tua vida. Porque é isso que o Senhor vai fazer. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, pastor, mas culto da vitória, e o que eu vou lá? Vou receber de lá. Você vai receber uma palavra de ânimo, vai receber uma bênção do Senhor, vai receber a cura, vai receber a libertação, vai receber as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Aqui você não vai receber carro, você não vai receber casa, você não vai receber mansão, você não vai receber diploma, você não vai receber nada. Isso faz parte. Porque é sempre que eu falo, sempre. Buscai o reino de Deus. E todas essas coisas que eu falei vão ser acrescentadas na tua vida. Essa é a diferença. As pessoas acham culto da vitória. Culto da vitória, bom, eu vou lá para buscar o meu carro. Deus vai me dar um carro. Deus vai me dar uma casa. Buscai o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino. E depois vai vir o carro, depois vai vir a casa, depois vai vir o diploma, depois vai vir todas essas coisas. E nisso não está proibido, não. Isso não está proibido. Mas a gente precisa saber disso. E ali em Isaías ele fala, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os caminhos do Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus. E os meus pensamentos mais altos do que os seus. Na nossa vida, querida, a gente vai enfrentar muitas coisas. E a gente já enfrentou isso, eu já enfrentei isso. Muita oração, muito jejum. E muitas orações, como eu falei, muitas orações foram respondidas muito rápido. Que até eu me assustei, que até eu me espantei. Mas tem muitas que até hoje não foram respondidas. E quem teve aqui as suas orações já todas respondidas? Talvez a gente nem lembre de orações que nós fizemos e que ainda não foram respondidas. Mas os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Muitos. Por isso que a glória da ressurreição estava sobre Lázaro, assim como está sobre a tua vida, assim como está sobre a minha vida. Que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai responder a tua oração. E você vai dizer, nossa, mas isso eu orei há tanto tempo atrás e hoje está acontecendo. Ah, mas eu orei há tanto tempo. E eu confesso para vocês que quando a Paola casou e o Júnior casaram, Paola casou primeiro, 10 anos para ter o primeiro filho. Eu orava, eu achava assim, eu digo, pronto, agora a Paula casou, daqui 1 ano, 2 anos, pronto, já vou ser avô.
Levou 10 anos. Levou 10 anos. Porque na minha cabeça eu pensava assim, cara, eu já estou com tantos anos. Uma hora, vai dar, vou estar legal. Ainda vou estar com uma idade. Em vez de estar com 17 que eu estou agora, eu vou estar com 15. Aí eu, puxa vida, eu digo, está pronto agora? Só que não foi. Levou 10 anos. Eu estou com 58, imagina, eu estaria com 48, de puxa vida, vai dar para correr, vai dar. Hoje, se a Laura correr um pouquinho mais, eu, segura, vai devagar. Mas Deus não deixou de atender a minha oração. Mas foi no tempo dele, no momento dele. Hoje eu vejo ela lá caminhando e eu fico pensando assim, cara, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou dar conta? Ela não para, agora ela não para, ela caminha para lá e para cá. E eu digo, como é que vai dar conta? Sabe qual é a minha oração agora? Senhor, agora o Senhor já atendeu a minha oração. Agora eu só vou, mas me fortalece para que eu possa andar junto com ela, fazer as coisas junto com ela. Agora, levou 10 anos. 10 anos. E tem outras orações ainda que não foram respondidas e que faz muito mais tempo que isso. Faz bem mais tempo. E tem coisa que eu nem lembro mais, mas eu sei que toda a minha oração o Senhor ouviu. Eu sei que toda oração que você faz, o Senhor ouve. Eu sei. Mas é no tempo dele. É nos caminhos dele, é no propósito dele para a tua vida. Pouco tempo eu estava falando com o André lá, em cima. Nós estávamos conversando. O que eu falei para ele? O que eu falei para ti, André? Eu digo, olha quanto Deus já está trabalhando na vida desse homem. Porque são propósitos que Deus tem na vida dele. Isso alegra o meu coração, sabe por quê? Porque a gente está fazendo parte disso, a gente está sendo um instrumento de Deus para que ele possa entender que a resposta não está demorando, está no tempo de Deus, no propósito de Deus para a vida dele. E ele sabe o que ele conversou comigo, e ele sabe o que eu falei para ele, e ele está entendendo o que eu estou dizendo, porque há propósito, porque ele sabe que tinha coisas que estavam acima, e agora hoje não tem propósito nenhum ali. Mas na vida dele tem. Isso é o quê? Isso é o que, querido? Qual o culto de hoje? Qual o culto que é o nome do culto de hoje? O culto da? Agora pergunta para ele se ganhou carro. Pergunta para ele se ganhou casa. Pergunta para ele se ele recebeu diploma, se o salário dele multiplicou. A vitória está nos propósitos de Deus se cumprindo na vida dele. Essa é a diferença. E não que ele não vai estar pronto para receber isso, não que ele vai estar proibido de receber isso, ele vai. Mas como muito eu tenho falado para ele daqui uns dias, daqui um tempo, ele não entende muito, mas daqui a pouco, ele diz assim, pastor, ele já falou isso, e eu tenho liberdade para falar para ele, sou o pastor dele. E ele disse para mim assim, eu não entendo quando o senhor fala que daqui a um tempo nós vamos dar risada disso tudo. E quantas vezes talvez eu já falei isso para você aqui também. Nós vamos rir disso depois. Nós vamos dar muita risada disso depois. Porque é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Quer se libertar do vício? Espera. Quer se libertar daquilo que tem prendido a tua vida? Calma, Deus vai te dar a vitória. É propósito.
É os propósitos de Deus. Deus, ele não se atrasa, ele não se atrasou para Lázaro. Ou ele atrasou para Lázaro? Não atrasou, ele ressuscitou Lázaro. Por que não vai ressuscitar os teus sonhos, os teus projetos? Por que não tem ouvido a tua oração? Por que não vai ouvir a tua oração? Assim como a palavra diz que lá Marta e Maria mandaram avisar Jesus que Lázaro tinha morrido, o Espírito Santo está no teu ouvido, está na tua vida essa hora. Calma que o recado já chegou para o Senhor. A tua oração já chegou lá para o Senhor. A tua oração já está lá. Assim como mandaram. Marta mandou avisar o Senhor Jesus, mandou avisar ele. Que o amigo dele estava e tinha morrido. Que o amigo dele tinha morrido. Marta tinha mandado lá avisar ele. Sim ou não? É assim. Quando a gente pensa nisso, querido, quando a gente imagina isso, a gente sabe que tem coisas na nossa vida que Jesus não atrasa nunca. Ele não atrasa. Como os céus e a terra são mais altos, os caminhos dele também. Os pensamentos dele são mais altos. E assim foi quando ela avisou. E ali a gente vai entender isso. Aqui Marta e Maria enviar o recado urgente para Jesus. E os anjos, que são os mensageiros, ele já recolheu a tua oração e já entregou para o Senhor Jesus. Assim como os mensageiros de Marta e Maria foram até ele, hoje os nossos mensageiros são os anjos, que a própria palavra diz que eles recolhem as tuas orações e levam como um aroma suave diante do Senhor. Agora a gente só precisa entender isso. Nada é demorado na nossa vida. A tua vitória não está fora de tempo. A tua bênção não está fora de tempo. Teu milagre não está fora de tempo, não. Nada está fora de tempo. Está tudo no tempo de Deus. Tudo vai se resolver, tudo vai se ajeitar. Tudo vai ficar como o Senhor quer na tua vida. Tem um louvor que fala, né? Como é que bota tudo no lugar, como é? Tem um louvor que fala, né? Que se bota, entra e faz, e coloca tudo no lugar, não é? Muda as coisas de lugar. É isso aí. E nada, querido, nada. A hora que ele entra, querido, a gente acha que está tudo certinho, mas é ele que coloca tudo no lugar. É ele que ajeita tudo, é ele que arruma tudo, é ele que vai colocar as coisas tudo no lugar. Quando a gente acha que está tudo certo, não, mas a minha vida está boa assim, não, mas isso está bom, isso não. É ele que vai fazer a diferença. Porque assim como Marta tinha os mensageiros que foram até Jesus, hoje eu e você temos os nossos mensageiros também, que são os anjos do Senhor que estão ao derredor, nos guardando, nos protegendo e pegando as nossas orações e levando diante do Senhor. É isso. Ele não vai fazer de uma hora para outra, porque tem propósito de Deus na minha vida e na sua. A glória de Deus precisa estar sobre as nossas vidas. A glória de Deus precisa ser manifestada através das nossas vidas. A glória de Deus, a glória da ressurreição tem que estar sobre as nossas vidas. Quando a gente olha e diz assim, mas eu já nem lembrava mais, eu já nem sonhava mais com isso. É a ressurreição do Senhor chegando na tua vida.
Ah, mas eu não posso mais fazer isso. E aí você faz, aí acontece na tua vida. Aí você lembra, ah, mas um dia eu sonhei, eu orei, sonhei com isso. E agora até tinha me esquecido. A glória da ressurreição em Lázaro está sobre a tua vida também. A glória da ressurreição também está sobre a tua vida. E é assim. Não é fácil caminhar em fé. É fácil? Não é fácil. Não é fácil caminhar em fé. Não é. E muitas vezes, querido, em alguma situação, Deus ele muda a circunstância. Em outros, ele muda a gente. Ele não muda a circunstância, mas ele muda a gente. Ele não muda a situação. Ele não muda a circunstância, ele muda em nós. Ele muda nós. Diga para o seu irmão assim, muitas vezes, Deus não vai mudar a circunstância, mas ele vai mudar você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Não vai mudar a circunstância, mas ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar o teu jeito de agir, o teu pensamento. Ele vai mudar em você. É em você que ele vai mudar. E se a gente parar e olhar para trás, a gente vai perceber, querido, que o tempo dele foi perfeito nas nossas vidas. Foi perfeito. Mesmo que ainda tenha sido doloroso, mas foi perfeito. Mesmo que a espera tenha sido ou está sendo dolorosa, mas é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Não é fácil caminhar em fé, como eu falei, mas é o único caminho. João 14:6. Olha o que diz aí. Ele é o único caminho, como Jesus mesmo fala. Olha o que ele diz aí em João 14:6. E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a resposta está demorando, não é sinal de esquecimento, querida. Tenha certeza disso. Não é sinal de esquecimento. Pode ser só, como eu falei, só um preparo de Deus nas nossas vidas. Não adianta Deus te dar algo que você não está preparado para receber. Não adianta Deus te dar algo que você não está preparado. Pode ser que Deus esteja alinhando pessoas e circunstâncias, até mesmo o nosso coração, para te abençoar, para trazer a vitória sobre a tua vida. Tenha isso como um impacto completo de Deus, um trabalho de Deus completo na tua vida. Talvez Deus ele está trabalhando até nas pessoas que estão à tua volta, até na circunstância lá, mas ele também pode ter certeza que ele está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando em tudo isso, na circunstância. Deus pode, e ele deseja alinhar pessoas para te abençoar. Ele pode alinhar pessoas para te abençoar. Ele pode criar situações, circunstâncias para te abençoar, para te dar vitória. Mas ele também pode trabalhar no nosso próprio coração, para de vez de receber a bênção, nós ser bênção na vida dos outros. Quando muitas vezes a gente está esperando, não, Deus está alinhando pessoas para me abençoar. Mas muitas vezes Deus está criando situações na nossa vida, trabalhando na circunstância para nós sermos uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. Para que o nosso coração esteja preparado para receber toda a vitória completa do Senhor Jesus. Diga para o teu irmão assim, viu só? Nós só precisamos confiar
no tempo de Deus. Fica de pé aqui. Talvez você chegou aqui, talvez você abriu essa live, talvez você esteja assistindo, e você pensou, puxa vida, por que está demorando tantas coisas na minha vida? Por que tem respostas de oração minha que ainda não veio? Por que Deus ainda não fez na minha vida? Por que a resposta está demorando? Talvez você chegou até aqui pensando exatamente assim, Deus ele não está ouvindo mais as minhas orações. Talvez você chegou aqui pensando, o que será que eu estou fazendo de errado? Talvez você chegou até aqui, chegou até esse momento, dizendo, por que tudo na minha vida demora? Por que o Senhor Jesus não faz as coisas imediatamente na minha vida? Será que Ele não ouve a minha oração? Será que eu não estou crendo o suficiente? Será que eu estou fazendo algo de errado? Será que eu não estou jejuando como deveria? Será que eu não estou lendo a palavra como deveria? É no tempo dele. É no tempo dele, porque ele tem propósitos. Ele tem propósitos na tua vida. É no tempo dele, os pensamentos, os caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos dele. Então você não está fora de nada. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler a palavra. Talvez se o Senhor está em silêncio, se Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando em você. Ele pode mudar a circunstância, mas Ele também pode mudar a tua vida. Ele pode mudar você também. Então coloca a mão no seu coração. Se você está aqui, quer vir aqui diante do altar, venha. Quer dobrar os seus joelhos aqui, ora a Deus. Talvez você precisa somente dizer para Ele, Senhor, me perdoa, porque até agora eu estava pensando errado. Até agora eu achei que as minhas orações não estavam chegando diante do Senhor. Mas hoje eu entendi que os teus anjos, aquele a quem o Senhor deu ordem, o meu respeito de me guardar e de me proteger, é eles que são os mensageiros e que levam a minha oração diante do Senhor. Aleluia. A resposta está demorando. Não é sinal de esquecimento, não. Pode ser Deus te trabalhando, Deus te preparando. Pode ser que Deus esteja alinhando pessoas, circunstância, e até mesmo o teu próprio coração, até mesmo a tua própria vida, para que a vitória chegue intacta, completa na tua vida. Talvez você esteja aí na sua casa. Fale para o Senhor. Abre o teu coração aí mesmo, onde você está, da forma que você está, do jeito que você está. Senhor,
eu tenho pedido tanto para o Senhor me libertar, Senhor, do vício. Eu tenho pedido tanto, Senhor, para o Senhor me libertar dessas coisas. Calma. Não está demorando. Ele só está trabalhando a teu favor. Pode estar demorando, mas não é sinal de esquecimento. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não esqueceu da tua casa. Deus, Ele não esqueceu da tua família. Deus, Ele não esqueceu dos teus sonhos, dos teus projetos. Diga isso bem alto e bem forte. Mude as coisas de lugar. Diga. Eu sou tua casa, Senhor. Aleluia. Diga isso, diga. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Aleluia. Tua morada. Eu sou Aleluia. teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, querido. Você que está aqui, você que está aí na sua casa. Vamos orar. Fale para o Senhor, diga para Ele, Pai. Quando o silêncio se prolonga, a nossa fé é sim testada. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que o teu tempo é perfeito. Quando nós pensarmos, ó Deus, que o silêncio é uma demora, que o silêncio se prolonga na nossa vida, nos ajuda, Senhor, a lembrar que o teu tempo é perfeito. E que o Senhor nunca se atrasa na nossa vida, Pai. Ensina-nos, Deus, a esperar com paciência, com confiança, com sabedoria. Sabendo que o Senhor, que a tua resposta virá no momento certo, na hora certa, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nos ensina. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a entender, Senhor, e a compreender, Senhor, que o teu silêncio não é esquecimento, mas é o trabalhar, é o tratar de Deus nas nossas vidas, é o propósito de Deus na nossa vida, para que quando a vitória chegue, nós estejamos preparados, Senhor, fortalecidos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda a lembrar, Senhor, sim, Pai. Nos ajuda a lembrar, Pai, do Teu tempo perfeito. Que o Teu tempo, ele é perfeito. E que Tu nunca atrasa, Senhor. Que o Senhor nunca se atrasa, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Amém? Diga para o teu irmão assim: a tua vitória vai vir intacta, por completo, em nome de Jesus. A paz, dá um testemunho.
para mim poder fazer um resumo rápido aqui, para mim poder ir trabalhar todo dia, eu trabalho lá em Canoas, lá nos fundos da Petrobras, é bem longe. E então a gente tem que ir de van, a empresa fornece van para a gente ir. Só que para mim poder pegar essa van, eu tenho que pegar meu carro, ir até a mãe, deixar o carro lá, ir até a parada e pegar a van, porque a van só passa lá na 020, não passa ali. E aí eu falei com o pessoal do RH, porque até então a Júlia estava ficando na mãe, uniu o útil ao agradável. Aí a mãe acabou ficando doente, eu disse, não. Aí a Júlia agora está ficando numa escolinha antes de ir para a escola. E o Michel que leva, senão eu vou perder a van, né? Senão não dá tempo. Aí eu falei com o pessoal do RH e pedi para eles, né? Não tem como a van passar ali, né? Eu sei que é do outro lado da faixa, né? Mas aí eles foram verificar com a empresa queria cobrar um absurdo. Aí eles tiveram uma ideia, né? E eu sempre orando para Deus e pedindo para Deus um sinal, se é para mim continuar lá, né? Eu acho que Deus já não aguenta mais. Eu tô pior que Gideão pedindo sinal para Deus, Deus não me aguenta mais já. Aí eu disse assim, Senhor, se for para mim continuar aqui, então, Senhor, que o Senhor faça com que eles ajeitem essa rota ou faça alguma coisa para me ajudar. E aí a gerente da RH me chamou, né? Eu expliquei para ela e ela disse assim, não, a gente não vai poder botar a van para lá, mas a gente vai te dar uma ajuda de custo por mês, para te poder fazer esse translado de carro, né? Quem sabe que tem um custo de gasolina, e a gente vai te dar, né? Já agora a gente tem um adiantamento, eles já deram, né, no adiantamento uma parte, depois eles vão dar no final do mês. Aí é nesse momento que a gente vê em cada detalhe, por mais que para mim é uma grande vitória, e mais uma vez Deus mostrou a fidelidade dele e trouxe a resposta que eu tanto esperava e que, na verdade, já me deu, só que eu continuo pedindo, né? Mas amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra que eu acabei de falar? Deus, ele alinha pessoas e circunstância para que nós recebemos a vitória na nossa vida. Deus, ele alinha pessoas, circunstância, e muitas vezes, querido, ele só não trabalha nisso, mas como ele trabalha em nós mesmos. Em nossas vidas também. Deus faz isso. A gente só precisa crer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, você que está aí nos assistindo. Venha estar conosco aqui nesse domingo, 9 horas da manhã. Estaremos aqui 9 horas da manhã com uma palavra de Deus para a tua vida. Uma palavra abençoada para nós começarmos a semana, né, a 1000 por hora. A palavra de Deus diz que nós voaríamos como águia. E a semana vai começar assim, amém? Vai ser com uma palavra de Deus para nós começarmos a semana e voarmos como águia. Por que águia? Porque águia é a maior ave que chega mais alto. Então nós somos como águia, nós vamos voar muito alto em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, você que está aqui, você que está nos assistindo. Tem o nosso programa de rádio amanhã, 8 horas, bênção de Deus. Palavra de Deus para a tua vida, credo, você não tem noção de quanto tem sido bênção. Tem sido bênção mesmo. E domingo, 9 horas, estamos aqui de volta. E à noite, de manhã o nosso devocional, e à noite, domingo à noite, o nosso podcast, em nome de Jesus, pela FECast. Que Deus abençoe a tua vida. Amém?